Eu vou dedicar esse vídeo aos maus sentimentos, porque todos nós os enfrentamos. O que a gente deve saber sobre os maus sentimentos é que eles são manifestações do nosso organismo, principalmente diante da frustração das nossas expectativas. Todas as vezes que nós superamos as nossas expectativas, nós temos excelentes sentimentos, nós nos sentimos alimentados. E todas as vezes que nós as frustramos, nós temos os maus sentimentos, as emoções de desconforto, de tensão. O que a gente deve saber sobre isso é que as emoções chamadas de negativas, embora nenhuma emoção seja de fato negativa, ela é apenas uma mensagem do nosso organismo, de um conflito entre expectativas e realidade. O que nós devemos saber a respeito delas é que elas são resultado das nossas próprias crenças e dos nossos próprios pensamentos, que criam as expectativas. Bem, a equação então é a seguinte: as nossas crenças e os nossos pensamentos definem expectativas muito altas. E quando a realidade não as contempla, nós nos sentimos mal. Portanto, as más emoções e os maus sentimentos são resultados principalmente de frustrações. Nós temos direito de pensar no que quisermos. Agora nós podemos selecionar no que nós vamos acreditar. Existe uma pesquisadora do comportamento chamada de Byron Katie. E todo o trabalho dela, chamado O Trabalho, é baseado no estudo das nossas expectativas. Pois a realidade é a realidade. O problema são as nossas expectativas. Para tratar desse assunto, eu vou contar uma pequena experiência que eu tive e uma história relacionada a ela. Eu pratico Tai Chi há muitos anos. E na época em que eu comecei a praticar Tai Chi, eu frequentava uma academia onde havia um mestre de Kung Fu. E esse mestre era uma das pessoas mais suaves e doces que eu já tinha visto. Embora ele praticasse uma modalidade de Kung Fu extremamente forte, extremamente agressiva. E eu ficava me perguntando o que um sujeito desses, com um coração tão bondoso, faz dentro das artes marciais. Porque as artes marciais, não o Tai Chi, mas as artes marciais em geral, são contextos onde se está cultivando, treinando ou liberando a agressividade. E eu fazia essa pergunta e não entendia. Ele tinha 2 ou 3 alunos extremamente fortes e arrogantes, agressivos. E eu pensava, o que esse sujeito está fazendo num ambiente desses? E um desses alunos eu tive a oportunidade de encontrar várias vezes, muito tempo depois. Vários anos depois que eu o vi pela primeira vez, ele parecia um doce. Era uma pessoa extremamente suave, extremamente educada, extremamente sensível. E aí que eu entendi a razão de algumas pessoas entrarem no inferno para trazerem de lá algumas almas perdidas. Existe uma história zen que ilustra muito bem isso. E tem uma relação muito íntima com a nossa reflexão. Diz que havia um mosteiro zen budista na China antiga, em que o sacerdote, o grão-mestre, o sacerdote líder da comunidade budista, era uma pessoa iluminada, de muita sabedoria, que ajudava muitas pessoas, que contribuía com a vida de muitos da comunidade. E esse homem tinha um papel, portanto, na sociedade muito importante.
Mas um dia aconteceu algo muito estranho. Ele foi pego roubando na feira. Quando pegaram o sacerdote-chefe roubando, foi uma tremenda discussão naquela comunidade. O prefeito arrancava os cabelos, como ele podia lidar com aquilo? Porque a lei naquela região era quem fosse pego roubando ia preso. Mas como prender uma pessoa tão bondosa, uma pessoa tão importante no desenvolvimento espiritual daquela comunidade? Uma pessoa tão sábia. Depois de dias, passou mais de uma semana de discussão do que fazer naquela situação. Por fim, decidiram que o monge teria que ficar preso pelo menos algum tempinho, porque senão ele estaria dando um péssimo exemplo para a comunidade, dizendo que quem roubasse podia sair livre. E ele cumpriu a pena, de forma exemplar. Quando terminou a pena dele, que claro foi reduzida pela sabedoria dele, ele foi libertado. Passam-se algumas semanas, ele foi pego roubando outra vez. Bom, agora já não existia mais dúvida, não foi algo acidental. Talvez ele tivesse mudado as convicções dele, ou talvez ele tivera roubado a vida inteira e nunca ninguém tivesse visto. De toda a discussão ainda voltavam aquelas reflexões. Mas ele é um grande mestre. Ele ajuda muitas famílias e muitas pessoas. Os monges abaixo dele se desenvolveram graças a ele. Ele é um sujeito iluminado, mas foi pego roubando. Depois de toda essa controvérsia, decidiram prendê-lo mais uma vez. Porque agora não existia mais dúvida, ele realmente tinha roubado, não era algo por nada. E ele cumpriu uma pena maior. E curiosamente, mais uma vez ele cumpriu uma pena exemplar. Terminada a pena dele, que durou vários meses, ele foi libertado. A vida da comunidade continuou, até que 2 meses depois, outra vez, pegaram-no roubando. Agora não tinha mais o que dizer. Agora ele teria que cumprir uma pena verdadeira, como de qualquer outra pessoa que tivesse roubado 3 vezes. E ele passou alguns anos na cadeia, com um comportamento digno de nota. Quando finalmente ele tinha terminado de cumprir a última pena, o libertaram. Porém, algo muito interessante havia acontecido. Porque nessa ocasião, eles precisaram libertar também todos os outros presos. Nenhum deles era mais o mesmo. Todos tinham se transformado. Essa história ilustra algo muito importante a respeito da realidade que nós vivemos. As coisas não são o que parecem ser. E nesse sentido, nós devemos levar em conta que grande parte dos nossos maus pensamentos e das convicções que nós escolhemos não são verdadeiras. Stephen Covey, aquele autor do livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, pontua isso de uma forma, numa linguagem bem corporativa. Ele diz assim: 10% do que nós vivemos são os fatos. 90% daquilo que nós vivemos e experimentamos, pensamos e sentimos são interpretações. De tudo aquilo que nós concebemos, 90% são escolhas nossas do que pensar, do que acreditar, baseado em apenas uma experiência de 10% da realidade vivida. Por isso as pessoas têm opiniões e convicções, crenças tão diferentes.
Mas se isso é verdade, a pergunta é: por que não escolher as nossas crenças? Se de uma mesma experiência vivida nós podemos escolher o que pensar e o que sentir, isso talvez seja a verdadeira liberdade. E se isso é possível, então nós somos realmente, definitivamente responsáveis por aquilo que sentimos, quer sejam os bons sentimentos ou os maus sentimentos, resultantes dos nossos maus pensamentos, das nossas convicções, das nossas altas expectativas a respeito da realidade, sobre a qual nós não temos tanto controle assim. Pense nisso. Nós somos responsáveis por todos os maus sentimentos. Não são as outras pessoas, somos nós. Até a próxima.